Bom, pessoal, então, telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia. 4 temas no total, 2 deles em vermelho, porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas, a gente parte para o primeiro tema, que é o seguinte: lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta, eu coloco o seguinte título: A Rússia deu lição, mas os Estados Unidos e a OTAN repetem o mesmo erro. Vou começar aqui discutindo, para a gente tratar desse tema, discutindo essa entrevista que foi dada pelo Stoltenberg, que é o secretário-geral da OTAN que está de saída, e que demonstra, pelo menos pelo balanço que ele fez, que esse pessoal não entendeu nada. Embora a guerra contra a Rússia, que acontece na Ucrânia, por parte da OTAN, que usou a Ucrânia como uma ferramenta, tenha dado a possibilidade da OTAN fazer alguns balanços e revisões importantes, por essa entrevista do Stoltenberg aqui, a gente tira uma certa conclusão de que muita coisa não foi compreendida a respeito dos erros que foram levados à frente aí pela OTAN e que, ao que tudo indica, continuarão. A entrevista, o título ali da entrevista, da matéria que fala dessa entrevista, diz o seguinte: o Stoltenberg, que aparece aí na foto, que é o atual secretário-geral da OTAN que está de saída, sentou-se com o apresentador Ravi para uma entrevista de despedida, discutindo as últimas novidades sobre a guerra na Ucrânia, o financiamento da OTAN e o seu legado antes da entrada do próximo secretário-geral da OTAN, que é o holandês Mark Rutte. Vamos falar um pouco sobre algumas ideias que o Stoltenberg apresentou e que revelam que vários erros continuarão sendo cometidos. Estamos falando de erros estratégicos, por quê? Porque esses planos que o Stoltenberg repete aqui, eles não deram certo antes e muitos deles serão dobrados. Ou seja, algo está dando errado e eu estou dobrando a dose. A tendência de dar certo não é muito grande, mas enfim, quanto mais a OTAN fizer algo errado, tanto melhor. Letras vermelhas. Após ser surrado pela Rússia, o Stoltenberg, como secretário-geral da OTAN, fala em expandir a OTAN para o Indo-Pacífico. Percebam o seguinte, e isso já apareceu em falas de lideranças de países membros da OTAN, como no caso da ex-primeira-ministra a jato do Reino Unido, que é a Liz Truss, que ficou 6 semanas no cargo. A Liz Truss falava o tempo inteiro em construir uma OTAN global, porque era necessário enfrentar a Rússia, mas também era necessário criar um fronte no Indo-Pacífico para enfrentar a China. Ora, se a OTAN está tendo problemas apenas, entre aspas, apenas porque a Rússia não é pouca coisa, né? Apenas para enfrentar a Rússia, como que a OTAN quer armar um fronte contra a Rússia, contra a China, contra a Coreia do Norte, contra o Irã? Como é que vai fazer isso? Ou seja, a expansão de uma força que tem problemas, seguindo o mesmo molde, qual é a tendência disso dar certo? Mas o fato é que o Stoltenberg voltou a tocar nesse tema da construção de uma OTAN global, da necessidade de construção de uma OTAN global, que não está conseguindo encarar o seu fronte com a Rússia e quer expandir o seu fronte contra a China, contra a Coreia do Norte, contra o Irã. Letras azuis. A narrativa que o Stoltenberg usa para essa expansão da OTAN é fazer conexões entre países que têm parceria com a Rússia para poder expandir a OTAN para que ela faça um confronto também contra esses países. A narrativa é: a Rússia tem parceria com o Irã, com a Coreia do Norte e com a China, por isso a OTAN precisa expandir as suas atuações também para enfrentar o Irã, a Coreia do Norte e a China. Que o Stoltenberg hoje, né, quando ele fez essa fala aí, mas que eu estou discutindo hoje com vocês, ele aborda mais ou menos como uma coisa só, que é aquela velha estratégia de abordar esses países que se unem estrategicamente para enfrentar um adversário em comum, que é a OTAN, abordá-los como uma espécie de eixo do mal.
Quem tem um alinhamento nada democrático e que segue uma mesma cartilha é a OTAN. Não é Rússia, China, Coreia do Norte e Irã. É a OTAN. Quem tem uma linha a ser seguida e que ninguém pode sair daquela linha é a OTAN. Ai do país membro da OTAN que sair daquela cartilha britânica estadunidense ali. Então essa história de democracias versus autocracias é algo bastante invertido quando a gente olha para a realidade. Essa democracia da OTAN contra as autocracias da China, da Rússia, do Irã, da Coreia do Norte. Né? Dentro da bolha da OTAN não impera nenhuma democracia, né? Nenhuma liberdade. Continuamos aí. Letras vermelhas. Letras vermelhas. Trago 2 pontos, letras vermelhas. Ele diz, o Stoltenberg, o secretário da OTAN, secretário-geral da OTAN que está de saída, que China e Rússia estão mais unidas do que nunca. Como se fosse assim, eles se uniram para dominar o mundo, que é uma... É aquela visão, quando a gente lê os textos de centros de estudos da OTAN, como o Atlantic Council, por exemplo, a gente vê essa linguagem, que a mídia corporativa também usa muito, que é uma linguagem maniqueísta, né? Que é o lado do bem, que seria a OTAN, contra o mal, que é China, Rússia, Irã, que se unem, sabe-se lá por que motivo, e decidem numa certa manhã, tomando café da manhã juntos, dominar o mundo. É uma bobagem enorme. Ele sonega o Stoltenberg nessa discussão, ou ele não é que não é nem que ele sonegou, ele inverteu, ele se explicou antes, ele justificou isso, que é algo que ele tentou se antecipar a algo que é verdade. Que ele disse assim, ó, isso não é culpa da OTAN, não foi a OTAN que produziu isso, ou seja, foi a OTAN que produziu isso. Essa união maior, essa parceria estratégica entre China e Rússia, ela é fruto da hostilidade da OTAN que uniu esses países. Como China e Rússia são alvos dos mesmos adversários, desse mesmo bloco que quer patrolar todo mundo, que é a OTAN, China e Rússia se aproximam cada vez mais. O Irã se aproxima, a Coreia do Norte se aproxima. Quem empurrou a Rússia para uma parceria bem mais estreita, inclusive militar, com a Coreia do Norte, foram as sanções que foram jogadas sobre a Rússia e que também já eram jogadas sobre a Coreia do Norte. De forma que toda essa pressão de um lado, toda essa hostilidade da OTAN está empurrando os países para uma união maior do outro lado. Todo mundo que é alvo da mesma agenda se une. Só que o Stoltenberg não só sonega, ele não fala isso, como ele inverte isso. Ele diz, olha, isso não é uma responsabilidade da OTAN, não foi a OTAN que atacou, não foi a OTAN que produziu isso. Então parece que na tentativa de esconder, ele revela, só que em sentido contrário. Letras azuis, os parceiros dessa empreitada de expansão da OTAN, parceiros entre aspas, porque são buchas de canhão, países aí cativos, que não são membros da OTAN, mas são parceiros. Caso venha a existir uma OTAN do Indo-Pacífico, uma OTAN global, tenho certeza que os primeiros a fazerem parte disso serão Coreia do Sul, Japão, Austrália e Nova Zelândia, que esses 4 já fazem, eles já participam das cúpulas da OTAN, dos encontros da OTAN. Coreia do Sul e Japão são ocupados militarmente pelos Estados Unidos, ou seja, não têm autonomia nenhuma para tomar decisão qualquer que seja. Austrália e Nova Zelândia, a Austrália com uma conduta bastante mais servil, a Nova Zelândia um pouco menos, mas ambos são puxadinhos políticos britânicos, assim como é o Canadá. Então o que a gente vê nesse cenário aí é o que? É a constituição, nessa fala do Stoltenberg, falando desses parceiros, de buchas de canhão contra a China. Caso ocorra um evento mais extremado, Austrália, Coreia do Sul, Japão e Nova Zelândia, que a autonomia tem para dizer não, caso venham a ser uma bucha de canhão contra a China. Praticamente nenhuma autonomia. Continuamos aí o Stoltenberg e o Zelensky ali atrás. Tá? Essa foto aí está bem interessante. Né? Letras vermelhas. O Stoltenberg diz que as sanções... Olhem isso. O cara que estava entrevistando ele ali, ele disse que as sanções não funcionaram. As sanções não funcionaram. Então, né? E ele diz que vai dobrar as sanções. Elas não funcionaram porque elas não estão
generalizadas o suficiente. É preciso aumentar essa rede de sanções porque aí elas funcionarão. Letras vermelhas. O Stoltenberg diz que as sanções devem ser ampliadas para terem efeito. Ou seja, existe o erro que é impor sanções, a Rússia passou por cima disso, tornou a sua economia mais resiliente. Essas sanções e bloqueios está unindo muitos países sancionados, que é o sancionados do mundo todo unidos, e ainda por cima, essas sanções e bloqueios estão fragilizando o dólar, por exemplo, porque ele é usado como uma arma contra esses países. Então, quanto mais se usa o dólar como arma de isolamento, mais ele se desgasta. Mas ainda assim, o Stoltenberg fala em dobrar essa aposta. E claro que o Stoltenberg nunca vai falar nada sem o aval dos Estados Unidos, sem o aval dos britânicos. Então, todas as falas que o Stoltenberg faz, todo o secretário-geral da OTAN, ele vai seguir a cartilha britânica estadunidense. Por isso que eu falo de erros dos Estados Unidos e erros da OTAN como uma mesma coisa. Sem o aval dos Estados Unidos e dos britânicos, não tem decisão nenhuma da OTAN, de setores financeiros desses países aí, e de toda a maquinaria que lhe serve de ferramenta, né? A OTAN é o braço armado de setores financeiros britânicos e estadunidenses. Letras azuis. Ele apoia, o Stoltenberg, o uso de armas de longo alcance contra a Rússia. Está de saída e ele apoia isso, que as armas possam ser utilizadas para atacar a Rússia em profundidade. Segundo Stoltenberg, o Putin não vai responder com o uso de armamento nuclear. Ele está pulando corda nas linhas vermelhas que a Rússia está colocando, está zombando, dizendo que a Rússia não vai utilizar, de forma que, se a Rússia diz que vai responder com ataque, pode responder com ataque nuclear, deixa isso nas entrelinhas, e o secretário-geral da OTAN, sabedor que é de que a Rússia tem esse armamento e de que pode usá-lo em caso de risco à sua integridade territorial. O que significa, o que a gente tira dessa conduta do Stoltenberg? Que ele não está nem aí para uma resposta nuclear russa. Diga-se de passagem, parece estar querendo uma. O cara coloca a Europa em risco quando ele se comporta desse modo. O bloco, a OTAN, coloca a Europa em risco quando se comporta desse modo. Então é muito preocupante. O cara fazer zombaria diante de uma situação grave, de um risco nuclear, isso revela algo bem problemático, doentio inclusive. Já que estamos falando de problemas na OTAN, continuamos, porque matéria da CNN, mídia corporativa, que é para fazer aquele carinho gostoso nos algoritmos. Pacotes de ajuda militar dos Estados Unidos à Ucrânia diminuem em meio a preocupações com os estoques do Pentágono. Faz bastante tempo que a gente discute aqui a gente discute os problemas de logística, de produção de munições e armas que a OTAN tem apresentado. Teve um certo momento dessa guerra na Ucrânia que várias matérias saíram na mídia corporativa dizendo que a Ucrânia gasta mais munição do que a OTAN é capaz de produzir. E a própria mídia corporativa apontou que a Rússia conseguiu aumentar muito a sua capacidade de produção militar, enquanto a OTAN não conseguiu. Ou seja, a OTAN tem problemas. Essa matéria ela revela uma dessas facetas aí. Letras vermelhas. Não adianta ter dinheiro, e quando fala-se de dinheiro dos Estados Unidos é algo muito relativo, porque eles aumentam aí a sua dívida. Não adianta ter dinheiro disponível se a logística de produção não dá suporte ao confronto. Pode ter todo o dinheiro, mas não vai botar dinheiro dentro das armas, não vai disparar pilhas de dinheiro em cima da Rússia, do exército russo, entendeu? Então é preciso ter uma logística para isso. E vários analistas já tentaram entender, já tentaram explicar, mas deixaram dúvidas do que respostas, do porquê que a OTAN não consegue acompanhar a capacidade de ampliação da indústria militar russa. Até o pós-fordismo já foi aventado aí como possibilidade desse fracasso. O regime pós-fordista, o regime flexível, ele não atende às demandas de um cenário de guerra. Vão retomar o fordismo? O que vai acontecer? Letras azuis, os estoques ficaram comprometidos apenas, entre aspas, porque a Rússia não é pouca coisa, apenas contra a Rússia. Os caras querem incorporar uma guerra contra a China,
contra o Irã, contra a Coreia do Norte? Vão conseguir fazer frente a isso aí tudo? Se só, entre aspas, a Rússia já está dando esse problema todo, como é que vão conseguir manter um fronte contra vários ao mesmo tempo, né? Continuamos a falar de OTAN, porque a Suécia deve, matéria da Reuters, sempre que for mídia corporativa eu preciso falar muito claramente o nome da mídia, porque os algoritmos eles gostam de ouvir. Matéria da Reuters. A Suécia deve liderar o aprofundamento da presença da OTAN na Finlândia, concordam os vizinhos nórdicos. Ou seja, Suécia e Finlândia fazendo uma dobradinha, a Suécia fortalecendo sua presença militar na Finlândia para abrir uma nova frente contra a Rússia. Aí no mapa eu pintei para vocês algumas frentes diferentes para gerar problemas para a Rússia. Uma frente na Finlândia, lá nos nórdicos, né, como o texto apresenta, pintados de amarelo. Uma outra frente nos países bálticos, daí tem ali parte da Alemanha, né, poderia ter colocado Holanda junto ali também, esqueci, me perdoe, mas poderia ter colocado Holanda, Polônia e se bifurca. Uma frente com a Ucrânia, aí a Bielorrússia é aliada da Rússia, e uma outra frente se ramifica ao norte com os países bálticos, Letônia, Estônia e Lituânia. E lá ao sul, né, uma entrada ali pelo Mediterrâneo, uma frente com Grécia, Turquia. Aí temos uma frente em construção, porque a Armênia já está sentada no colo da OTAN. É uma conexão aí para a abertura de uma frente. E a Geórgia tem eleições pela frente, estão esperando uma revolução colorida, porque se conseguirem colocar no poder na Geórgia um governo que faça da Geórgia uma arma contra a Rússia, assim como a Ucrânia, assim como o Euromaidan fez da Ucrânia uma arma contra a Rússia, é possível abrir um novo fronte. Por isso que me parece que a Armênia é estratégica e que a Geórgia também o é. Talvez o mais problemático aí, por incrível que pareça, seja colocar a Turquia nessa brincadeira. Por quê? Porque a Turquia ela evita atritar com a Rússia. Porque ela, estando em cima do muro, ela consegue tirar vantagens. A Turquia é um membro da OTAN. Mesmo sendo membro da OTAN, a Turquia tem um comportamento bastante ensaboado. Ela flerta com a Rússia, mas ela barganha com a OTAN, utiliza sua posição na OTAN para isso. Letras vermelhas. Suécia e Finlândia entraram na OTAN para fortalecer os frontes no Ártico e no Mar Báltico. Então, o Mar Báltico é aquele mar que fica ali, que separa Suécia e Finlândia ali, Polônia e Suécia. E a questão do Ártico também, né? Presença militar aumentando no Ártico. Letras azuis. A Finlândia deixou sua posição neutra para virar um fronte. O próprio Putin falou várias vezes que ele não entende por que a Finlândia fez isso. Nós não tínhamos nenhum problema com a Finlândia, disse o Putin várias vezes. Não havia nenhum confronto aberto, não havia nenhuma questão minimamente grave que justificasse isso, senão a nossa enorme fronteira. Mas nós não tínhamos questões graves com a Finlândia. A partir do momento que a Finlândia entra e aumenta a sua superfície de contato e vira uma linha de frente da OTAN, ela passa a estar no olho do furacão, né? Diga-se de passagem, Suécia, a Finlândia antes e depois a Suécia são os últimos membros da OTAN. Os últimos membros a fazerem parte da OTAN, os membros mais novos, são os caçulas da OTAN. Por falar em agenda da OTAN, vamos ver aqui os resultados dessa agenda, né? Não podemos esquecer de falar dos efeitos disso. Traga a seguinte matéria: trabalhadores do setor automotivo, né, manifestam-se em Bruxelas para protestar contra Bélgica, né? Para protestar contra ameaças de despedimentos ali em toda a base industrial, né? Muita gente vai ser despedida em toda a base industrial da União Europeia. Qual é a questão? Letras vermelhas. A fábrica da Audi pode fechar por não conseguir competir com chineses e yankees. O fator aqui é competitividade. Quantas vezes, e aí por isso esse pessoal que trabalha na Audi foi para a rua, né, a fábrica da Audi na Bélgica,
pessoal foi protestar, por quê? Porque vai perder o emprego. Quantas vezes a gente não falou aqui no canal, e quase toda semana, para não dizer quase todo dia a gente fala disso, como a falta do gás russo reduziu a competitividade da Europa, sobretudo da indústria alemã. E aí a gente fala da indústria de automóveis da Alemanha, como uma dessas que perderam impulso aí. Então, essa perda de competitividade faz com que outras empresas mais competitivas acabem tirando espaço. Essas empresas menos competitivas acabam tendo que cortar pessoal. A gente falou aqui dias atrás sobre o caso da Volkswagen, que está fechando aí espaços produtivos históricos e aparentemente sólidos até então, por causa desse revés que está sofrendo por causa da escolha. E a escolha é afastar-se da energia barata da Rússia. A Rússia jogou essa energia barata para outros países do leste e esses países ganham força, competitividade, enquanto a Europa perde. Dicas de passagem, a Audi e outras empresas de automóveis e outras várias empresas de outros setores perdem espaço para empresas chinesas. Quando a Europa empurra a energia barata para a China e ela se torna mais competitiva, a Europa não pode reclamar disso. Foi ela que abraçou essa agenda de virar as costas para o gás russo, para o combustível russo, combustíveis russos, seguindo uma agenda, a cartilha britânica e estadunidense. Então a Europa continental contratou um problema, contratou uma crise, que hoje explode em protestos, em manifestações, em votos, em outros partidos que apresentem ideias diferentes dos que estão no poder. Letras azuis. Os Estados Unidos querem que a Europa sancione carros chineses. Então a Europa quebra, proíbe a entrada de carros chineses, aí os Estados Unidos lavam a égua vendendo carro dentro da Europa. Esse é o negócio, entendeu? O projeto me parece bastante claro, é muito claro, que é submeter a Europa ainda mais aos Estados Unidos, submeter mais ainda a Europa continental aos Estados Unidos e ao Reino Unido. Sobretudo os Estados Unidos. Só que quando a gente fala de interesses financeiros, eu sempre gosto de amarrar britânicos e estadunidenses, porque tem um emaranhado de interesses aí, que são históricos, que cortam a história, né? Continuamos, tá? Nesse cenário de questão industrial e crise econômica na Europa, por causa da agenda da OTAN. A Alemanha pressiona outros membros da União Europeia a votarem contra as tarifas sobre veículos elétricos chineses, porque a Alemanha perde com isso. Se a Alemanha se afasta da Rússia e da China, ela perde muito. A Alemanha, ela salta de um precipício, salta de cima de um prédio, é um ato suicida, se ela sanciona a energia russa e se ela rompe relações industriais e tecnológicas com a China. O que sobra para a Alemanha daí? Por isso esse movimento do Olaf Scholz, me parece que as últimas eleições regionais revelaram para o Olaf Scholz que ele precisa se mexer um pouco mais. Ele fez uma série de mudanças que buscam resgatar o seu capital político em estágio de putrefação, né, de solução. E está aí o Olaf Scholz, líder político da Alemanha, primeiro-ministro da Alemanha, e a Alemanha pintada de amarelo. Trago 2 pontos, começo pelas letras vermelhas. Empresas alemãs que produzem na China também serão afetadas por esses tributos, essas tarifas grandes aí que a União Europeia irá colocar sobre os automóveis elétricos chineses. Então essa coisa de cortar a relação com a Rússia e com a China prejudica a Alemanha. Então o Olaf Scholz aí ele se moveu um pouco. Letras azuis. A China também pode retalhar em empresas alemãs que estão na China. Aí a Alemanha perde bastante. A Alemanha já não está gostando dessa ideia. Já vi a Itália torcendo o nariz aí para essa ideia. Já vi a Espanha querendo pular fora desse barco. É provável que a França também o faça. Se Itália, Espanha, Alemanha e França saltarem fora, esvazia esse projeto. Tira ali. Se a Alemanha saltar fora, já esvazia bastante. Só que a Alemanha está fazendo o contrário, inclusive está pressionando os países a saltarem fora disso. A Espanha tentou falar sobre, a China foi lá e já começou a questionar alguns produtos espanhóis que entram na China como resposta, o que é totalmente
plausível. Aí a Espanha, não, ora, veja bem, vamos mudar um pouco isso aí, vamos aliviar. Diga-se de passagem, a China é boa nisso, né? Esses dias eu tava vendo um programa de TV, tava zapeando, daí passei por um canal. Aí tinha uns caras, esses caras têm programa na TV, na rádio, tem na internet, então eles têm um programa que é bastante visto. Eu não vou fazer merchan pra ninguém, lógico, né? E aí eles estavam debochando dos carros chineses elétricos, estavam fazendo piada, assim, Passou alguns dias, eu tô sempre zapeando, porque eu acho programação da TV, assim, tô comendo, vou zapeando, porque as notícias são muito repetitivas, então a gente vai garimpando ali, né? Faço isso por vocês, né, para trazer as discussões aqui. E aí eu passei outro dia lá e tava lá a marca de carro da China, que eles estavam zombando de carros elétricos, fazendo propaganda no programa dos caras. O que aconteceu? Essas piadas que eles faziam, porque ali é tudo metido, como se diz na rede, tudo red pilado, né? Só tudo o pessoal da Red Pill, né? Aí estava fazendo, debochando a China lá, dessa marca de carro, e os caras foram lá e fizeram comercial no programa deles. Ou seja, isso chegou neles e eles foram lá e disseram, não, vocês gostam de dinheiro, eu vou comprar então essas piadas de vocês não tem que fazer piadas ao nosso favor. Aí tava lá, os mesmos caras que estavam zombando da mesma marca de carro, fazendo propaganda, não, são carros muito bons, humilhando os caras. Humilhando, vocês gostam de dinheiro, então toma dinheiro aí, fala bem, né? Não sei se eles não criticaram para receber esse merchan, mas enfim, né? A China foi lá e disse, então toma aqui um dinheiro e falem bem da gente, vocês gostam de dinheiro então. A China faz muito esse jogo, né? Ela pega essas forças aí pela sua irracionalidade, querem dinheiro, então toma dinheiro. Todo mundo hoje não sabe o que fazer, né? Todo mundo se tornou China dependente. E a China, vocês queriam dinheiro, a gente deu dinheiro, a gente produziu esse dinheiro juntos. Agora vocês não conseguem mais se verem livres de nós, né? Ganhamos força, estamos em outro patamar. E aí, mais um caso da crise política na Europa, que é fruto, né, das escolhas que os governantes fazem, como no caso do Macron, essa agenda da OTAN, ele tem que fazer uma série de engenharias políticas para conseguir continuar no cargo. Os conservadores no Reino Unido já foram fritados por abraçarem essa agenda aí, que é uma agenda de crise. O Macron continua ali num balança, mas não cai, porque ele precisa lançar mão de todo tipo de estratagema para não perder maioria no parlamento, para não ficar aí exposto. Mas o fato é, trago ali a seguinte matéria, o processo de impeachment contra o Macron da França ultrapassa o primeiro obstáculo. A matéria continua, a mesa da Assembleia Nacional da França validou um procedimento de impeachment. Não vai rolar, é muito difícil que aconteça, mas percebe-se que existe ali uma crise que está colocada para o Macron. Letras vermelhas, a esquerda se movimenta após apoiar o Macron nas eleições, nessas eleições que aconteceram em legislativas, e tomaram uma rasteira do Macron. Porque para derrotar a Le Pen se uniram ao Macron, depois que passou a eleição, o Macron tratou a esquerda da mesma forma como ele trata a Le Pen, a extrema-direita. Daí durante as eleições a esquerda não era mais extrema-esquerda, era só a esquerda. Aí passou a eleição, a esquerda voltou a ser extrema-esquerda e o Macron tratou como extremista e deu um pontapé na esquerda. Né? Letras azuis, é pouco provável que o processo tenha êxito, até para o Macron uma figura que tem ali um grande suporte. Até porque ele é uma figura que apoia essa agenda da OTAN, embora tenha atritos ali, tem atritos pontuais por causa de disputa de mercado. A capitalização sobre a crise, mas a agenda da OTAN ele não critica. Ele está disputando mais fatia dessa crise gerada por essa agenda, mas ele próprio não critica ela. Então, Macron é uma figura de confiança, um cara oriundo do mundo financeiro. Então, o Macron ele tem bastante suporte ali, não estaria no poder com toda a impopularidade que ele tem se não fosse bem sustentado no poder. Né? Agora a gente vai para o Oriente Médio. Eu já vou falar do caso dos pagers, tá? Eu sei que alguns de vocês devem estar esperando esse assunto, eu trouxe aqui. Ele entrou depois, eu já estava com várias discussões prontas aqui, eu até tirei alguns temas para falar sobre essa questão dos pagers que explodiram aí, que foram detonados, lá, foi um ataque que aconteceu ali, mas já vou falar daqui a pouco, tá? Vou começar por esse tema aqui que aparece na capa para vocês. É um dos temas em destaque. Crise militar leva Israel a remanejar soldados. Existe uma crise que está colocada ali. Já falamos várias vezes, Israel teve uma quantidade enorme de baixas
nas suas operações em Gaza. Se por um lado é massacre de civis palestinos por parte dos militares de Israel, por outro lado é sim uma guerra de guerrilha contra o Hamas. E o Hamas está dificultando a vida de Israel. Está gerando vários percalços aí. Israel tem muitas baixas, problemas de recrutamento. E por isso está tendo que fazer essa manobra. Trago a seguinte matéria. Devido à escassez de soldados, Israel solicita pessoal naval como infantaria. Israel está tendo que remanejar pessoal por causa desses problemas que está enfrentando. Se não fizer, vai ter problemas. A pergunta é, Israel tem condições de abrir um novo fronte diante de tudo isso? Só a faixa de Gaza, só o Hamas está dando problema. Vai abrir um fronte contra o Hezbollah no Líbano, sendo que o Hezbollah é muito mais poderoso que o Hamas? Sem o suporte dos Estados Unidos não rola. Não vai rolar. O suporte que eu digo, botas no terreno mesmo, né? Coturnos no terreno aí. Então os Estados Unidos teriam que colocar suas tropas diretamente no ano eleitoral. Imaginem o estrago que isso aí não faria na campanha da Kamala Harris e do Joe Biden. A intromissão e envolvimento dos Estados Unidos em mais um episódio de matança de civis na faixa de Gaza. Isso já acontece na Cisjordânia também, né? Que também é a faixa de Gaza, e também um episódio começando no Líbano. Letras vermelhas. Israel continua com operações na faixa de Gaza, que não pararam, não houve trégua ainda, não houve um cessar-fogo, e está buscando abrir um fronte no Líbano. Só que é difícil Israel peitar sozinho isso. Os Estados Unidos trabalham para que não comece agora isso, porque num período eleitoral isso é muito complicado. Isso vai levar a um desgaste maior ainda dos democratas. Letras azuis, Israel já teve milhares de baixas em Gaza e tem uma crise de recrutamento. Tem gente que está fugindo para não ser recrutado e tem setores como setores ultra-ortodoxos em Israel. Tem muitos jovens ali, mas eles não querem, estão protestando e não vão comparecer ao fronte, não vão ser recrutados. Ou seja, Israel tem uma crise de recrutamento. O que vai fazer? Vai abrir um novo fronte com problema de recrutamento só encarando o Hamas? E se colocar o Hezbollah, que é muito mais poderoso, isso aí vai desandar, hein? Continuamos aí a falar dessa questão do Líbano, né? Eu já vou chegar nos pagers. Lá. Autoridades de defesa israelenses em desacordo com Netanyahu sobre as condições de cessar-fogo do Hamas e do Hezbollah. Porque os setores que têm uma opinião técnica sobre as condições que Israel tem e não tem para enfrentar sabem que é problemático. Só que o Netanyahu, ele não vê nenhum futuro que não seja um futuro com guerra. Se a guerra acabar, tiver uma trégua e o pessoal for passar a régua para fazer um cálculo, aí uma avaliação de tudo o que aconteceu, e ele perder o apoio da sua base, que quer a continuidade disso porque quer continuar expandindo e anexando territórios palestinos, e também já mira o sul do Líbano, se ele perde o apoio desses caras, ele perde maioria no Congresso, perdendo maioria ele cai do poder e vai ter que responder a tudo que fez antes e que continuou fazendo depois. Aí um problema. A matéria continua. Estamos perdendo a guerra e estamos perdendo os reféns, disse um oficial. Teve um ex-general israelense que disse com todas as letras que Israel está perdendo a guerra, o Hamas está vencendo a guerra. Foi isso que esse ex-general israelense falou. Tá aí Israel pintado de amarelo, pintado de roxo ali tem dois territórios, um menor e um maior. O menor é a faixa de Gaza e o maior é a Cisjordânia, e pintado de laranja está o Líbano. Letras vermelhas, o Hamas retoma o controle das cidades de Gaza 15 minutos depois de Israel abandoná-las. Ou seja, Israel promove ataques, incursões em uma cidade, o Hamas consegue derrotar, entre aspas, momentaneamente, o Hamas se reagrupa e retoma a cidade. Porque o Hamas tem um sistema complexo de túneis embaixo de Gaza. Então Israel promove operações, gasta uma enorme quantidade de munição, de armas e de pessoal,
faz uma luta do caramba para conseguir controlar uma cidade. Quando consegue, quando vira as costas, o Hamas já se reorganizou ali, já está controlando de novo a cidade. É isso que algumas figuras de Israel dizem que é. Tá? Isso não estou trazendo nem posições do Hamas aqui. Letras azuis. O oficial disse, esse mesmo que aparece na matéria aí da ABC News, disse que será difícil sair de uma guerra no Líbano. É fácil de entrar, mas é impossível de sair. Porque o Hezbollah é muito mais forte. O Hamas é um grupo palestino, o Hezbollah é um grupo libanês. Com essa questão dos pagers aí, eu não sei como é que vai ficar, porque isso aí foi um ataque pesado, né? Foi um ataque contra civis, inclusive. Acertou a gente do Hezbollah? Acertou. Mas acertou muitos e muitos e muitos civis. Foram milhares de civis que foram feridos. Aí eu não sei como é que o Hezbollah vai responder. Então é um episódio complicado aí. Eu já vou falar dos pagers. Já. Essa aqui é a última matéria antes de eu entrar nos pagers. Tá? Já estou falando do Líbano. Né? Netanyahu pede mudança radical na fronteira com o Líbano. Letras vermelhas. O Netanyahu teria dito a um enviado dos Estados Unidos, que é o Rothstein, esse enviado aí dos Estados Unidos, que ele pretende ocupar o sul do Líbano, que ele respeita a posição dos Estados Unidos, entende a situação dos Estados Unidos, que vive uma eleição, mas que ele vai fazer isso aí, que é o que ele quer fazer. Aí os Estados Unidos vão dar suporte, terão que dar suporte. Sem o suporte dos Estados Unidos, a maionese desanda aí para Israel, e os Estados Unidos perdem uma posição, um ponto estratégico na região. Não tem como não entrar. Se Israel entrar, os Estados Unidos vão entrar também. Não tenho dúvidas disso. Não tenho dúvidas. Agora, numa eleição, no meio da eleição, letras azuis, ele diz querer garantir, o Netanyahu, a segurança do norte de Israel, porque ataques acontecem a partir do sul do Líbano. Então ele quer ocupar ali e criar uma zona tampão no sul do Líbano. Só que aí, assim, ó, o Hezbollah é outra parada, entendeu? É outra situação, completamente diferente. É um grupo muito mais forte do que o Hamas. Só o Hamas já gerou um problema enorme. O Hezbollah é... Aí, já que estamos falando de Líbano, no caso dos pagers, que é um caso aí que foi um episódio bastante impactante. O Hezbollah disse que vai responder e a resposta vai ser pesada, porque foi um episódio aí que feriu milhares de civis. Tem várias cenas absurdas em vídeo circulando na rede aí. A matéria é a seguinte, tá? A matéria da CNN, mídia corporativa. Né? Explosões de pagers, sim. Pessoas usam pagers ainda em alguns lugares. Né? Ferem milhares de pessoas no Líbano, dizem autoridades, enquanto o Hezbollah culpa Israel. Isso foi um ataque de Israel. Isso aí é só a mídia fazendo a já habitual, como o pessoal gosta de dizer na rede, a sua habitual passada de pano. O Hezbollah disse que foi. Vários pagers explodiram ao mesmo tempo no Líbano. Foi um ataque de Israel. As investigações já apontaram aí o dedo, a mão, o braço e o corpo inteiro de Israel nesse processo aí. O fato é, vários pagers explodiram. Esse é o fato. E isso teria sido um ataque de Israel. Como foi esse ataque ainda não se sabe exatamente, pelo menos, tá? Me deem essa possibilidade, porque até o momento que eu estou gravando o vídeo, 6h34, até esse momento ainda não se sabe como que não se sabe como que aconteceu. Se os explosivos já estavam nos pagers e foram acionados remotamente, ou se foi um ataque de alguma maneira que conseguiu acessar, sobrecarregar esses pagers e de alguma maneira as baterias explodiram. Isso não se sabe. Tá? Existem teses correndo, existem hipóteses que estão na mesa. E elas, claro, têm hipóteses mais pró-Israel e hipóteses mais próximas aí do que teria acontecido realmente. Letras vermelhas, o Hezbollah usa pagers, e a população também, para escapar das interceptações e monitoramentos, a questão de localização que Israel faz, caso exista ali outras formas de comunicação, celular, por exemplo. Então, existe o uso de pagers.
que Israel pode ter feito? Sabendo que o Hezbollah usa pagers, ele atacou e promoveu essa explosão, só que não é só o Hezbollah que usa esses pagers. Acabou matando um monte de gente. Ou atacou os pagers e atingiu outros celulares, por exemplo. Porque tem investigação rolando ainda, entendeu? Tem todo um debate técnico, claro, não sou especialista em tecnologia para poder fazer essa avaliação. Eu vou e vejo o que estão discutindo e trago para discutir com vocês. Lógico, não sou especialista em tecnologia, sou geógrafo, então eu trago aqui essa discussão com o que apareceu até o momento. É provável que até o momento que o vídeo se torne público para vocês, o vídeo se torna público para vocês às 8 horas da manhã do dia 18. Eu estou gravando o vídeo às 18h36 agora, do dia 17, mais de 12 horas antes. Então pode ser que agora, quando vocês estiverem assistindo, já tenha alguma coisa mais sólida. Letras azuis. O Líbano falou que Israel violou seu sistema de comunicação. Seria a prova de que houve um ataque ali virtual que teria gerado algum efeito nas baterias e dos pagers a ponto de delas explodirem. Eu vi o Snowden, mas isso foi muito no início. O Snowden nem tinha muito elemento ali para trabalhar. Né? Ele disse que acha pouco provável que tenha sido um ataque virtual, porque isso geraria, ele falou que o aumento da temperatura para uma bateria explodir geraria alguns casos de incêndio, fogo ali, né? E que ele não tinha visto isso, mas estava muito no início, né? não tinha muito elemento lá. Que ele acha que foram explosivos, que esses pagers já entraram com explosivos. Mas isso lá no início, tá? Lá no início. No momento em que estava acontecendo, ele fez esses comentários aí. Letras vermelhas. Os pagers que explodiram fazem parte de um novo lote que foi adquirido recentemente. Então eles podem ter entrado com explosivos. Podem ter entrado. Então existe um debate sobre isso aí, uma foto aí de uns pagers que explodiram. Letras azuis. Ainda não se sabe se foi um ataque virtual ou se os pagers entraram já, lotes entraram com explosivos. Isso ainda não se sabe. Esse ataque atingiu muitos civis e também pegou gente do Hezbollah. Tanto por um ataque virtual quanto por um ataque, se esses pagers entraram com explosivos, não tinha como saber quem iria usar os pagers. Então, sabia que poderia atingir o Hezbollah, mas que pegaria civis também. Esse é o fato, mas as cenas são impressionantes. Eu vi alguns vídeos assim desses pagers explodindo no meio do supermercado, no meio da rua. É uma quantidade enorme de pessoas que foi atingida, foram milhares de pessoas. E aí a gente vem aqui para a América Latina, porque temos o caso do Daniel Noboa. Ele quer bases estrangeiras no seu território. Enquanto o Níger, eu vou falar depois, né, daqui a pouco, enquanto o Níger está mandando os Estados Unidos embora e anunciando isso, o Equador está lutando para ter bases militares dos Estados Unidos no seu território. Que diferença, né? Trago o seguinte título: o Equador quer bases militares estrangeiras no país. Matéria da Reuters. Vamos falar claramente porque os algoritmos gostam desse som. O Daniel Noboa do Equador busca a mudança constitucional para permitir bases militares estrangeiras no país. Tá aí a foto do Daniel Noboa, tem eleições aí para acontecer, né, pela frente. E o Daniel Noboa não conseguiu os resultados aí que ele queria no seu combate ao crime. Se apresentou como uma espécie de neo-Bukele, só um Bukele equatoriano, né? Só que ele não conseguiu os mesmos resultados de curto prazo que o Bukele conseguiu. Se vai perdurar lá os resultados de El Salvador, não sei, mas o fato é que no curto e médio prazo o Bukele conseguiu resultados, que o Noboa não chegou nem perto de conseguir. E junto com essa crise que ele vive aí de segurança, também tem uma crise energética. O Noboa não vai bem. Letras vermelhas. Os Estados Unidos e o Equador assinaram um acordo de segurança no valor de 25 milhões de dólares. Ele está reafirmando um acordo que já foi assinado antes com o Guilherme Lasso. E é um acordo para combater o crime. Ele admite a sua incompetência para administrar a situação de segurança e chama os Estados Unidos para dentro para fazerem esse serviço. Né? Não vai resolver também.
letras azuis, mas a intenção nem é essa, a intenção nem é essa dos Estados Unidos, não é resolver o problema. Letras azuis, o plano do Noboa contra o crime não deu certo, e isso num cenário de, digamos assim, tem eleição aí pela frente, daqui a pouco, né? Acho que é no ano que vem essas eleições do Equador, né? Como é que vai ser a vida do Noboa sem ter o que apresentar? Então ele vai ter que ter algum resultado aí para apresentar. E os Estados Unidos sempre exploram essas situações. Ontem mesmo estava falando, né? África, Oriente Médio, os Estados Unidos exploram a questão de grupos rebeldes e terroristas para ocupar militarmente. E eles estimulam os grupos rebeldes e os grupos terroristas. Então eles criam um problema e aparecem com a solução. A questão do crime organizado aqui na América Latina não é diferente. Eles não. Eles estimulam também isso. Aí eles aparecem depois com a solução. Tanto é que a gente olha aí, vira e mexe, aparecem vários grupos de crime organizado com armas vindas até direto dos militares dos Estados Unidos. Armas de guerra mesmo. Então a questão aqui é que aproveitaram um problema e instalaram aí, vão instalar tropas no Equador. Está ali o Equador pintado de amarelo. Letras vermelhas, os Estados Unidos sempre surfaram a criminalidade na América Latina para se infiltrar nos sistemas de segurança e de justiça. De forma que neutralizar o crime organizado fecha portas para intromissões dos Estados Unidos. Que assim como no caso dos grupos rebeldes e terroristas lá na África e no Oriente Médio, eles também não vão resolver o problema aqui. Eles não resolvem, historicamente nunca resolveram esses problemas. Letras azuis, o Daniel Noboa, atual presidente do Equador, ele reverte uma proibição de bases no país que foi implementada lá no governo do Rafael Correa, acho que foi em 2008, 2009, 2008, acho que. Então, tá aí a foto do Rafael Correa. Esse aí é o cara que deu o asilo político para o Assange na embaixada do Equador em Londres. Depois, quando ele foi aí, depois quando veio o sucessor traidor dele, que foi o Lenin Moreno, tirou esse asilo político e o Julian Assange foi preso. Por isso que o Rafael Correa é várias vezes odiado pelos Estados Unidos por vários motivos diferentes, né? Já que estamos aqui falando de presidentes odiados pelos Estados Unidos, né? O Nicolás Maduro ele repudia a segunda tentativa de assassinato contra o Donald Trump e deseja-lhe vida longa. Claro que isso aí deseja-lhe vida longa. É claro que isso aí é um trabalho de guerra informacional. Ninguém acha que o Maduro tem qualquer apreço pelo Donald Trump, né? Ninguém imagina isso. Ele está fazendo uma provocação, uma guerra de informações ali. Ele não está nem aí para o Donald Trump, até porque houve uma tentativa de golpe contra ele durante o governo do Donald Trump. Então ele está fazendo uma provocação. Ele está abrindo uma discussão a partir disso, e uma discussão interessante. Letras vermelhas. O Nicolás Maduro disse que também é alvo de tentativa de assassinato, de tentativas de assassinato de setores, por parte de setores dos Estados Unidos. Que ele tem experiência nisso, ele sabe como é. E ele está enxergando ali nos Estados Unidos uma situação que se avoluma em direção ao Trump. Letras azuis. Ele disse que a sociedade e a democracia dos Estados Unidos vão mal. Então, assim, o Maduro está provocando isso aí. Ele tá fazendo falas que são verdadeiras e revelam a dificílima situação que os Estados Unidos vivem, o questionamento e a disfuncionalidade das suas instituições. Ele não está falando nenhuma bobagem aqui. A situação dos Estados Unidos é complicadíssima. Letras vermelhas. O Maduro disse que políticos de dentro e de fora dos Estados Unidos são alvos de ataques dos Estados Unidos, de setores que cumprem essa agenda da OTAN. E que, assim como ele, aí ele tenta estabelecer uma ironia, né? Eu aqui na Venezuela e o Trump lá dentro somos alvos dos mesmos setores. Letras azuis. O Maduro questionou se a inteligência dos Estados Unidos sabia do ataque. Ele falou para o Trump, né? Vá atrás disso. Como assim, assuma você mesmo essa investigação. Descubra o que aconteceu. Então está aí a provocação do Maduro para os Estados Unidos, né? Para o Trump também, que tentou derrubar o Maduro durante o governo dele. E aí a gente termina
no continente africano. Porque os Estados Unidos concluíram a retirada das tropas do Níger. Trago a seguinte matéria, não é uma matéria, é uma publicação do Africom, né? Das relações públicas aí do comando militar dos Estados Unidos para a África. Retirada dos Estados Unidos do Níger está concluída. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos e o Ministério da Defesa Nacional da República do Níger anunciam que a retirada das forças militares e ativos dos Estados Unidos do Níger foi concluída. Foram chutados de lá com sucesso. Letras vermelhas. Os Estados Unidos foram convidados a sair do Níger após se meterem numa conversa entre o Níger e o Irã, e também se meteram nas parcerias que o Níger estava estabelecendo com a Rússia. Com o Irã era na questão do urânio. Isso não é tema que os Estados Unidos deva tocar lá no Níger. Por isso, o governo do Níger disse, não. Isso não é da alçada de vocês, isso é um tema soberano. Então, por favor, saiam fora, né? E ainda colocaram, para os Estados Unidos saírem mais rápido, o Níger começou a instalar os militares russos quase que nos mesmos quartos, assim, para correr com os caras. Lembrando que o Níger já chutou as tropas da França de lá. Foi um levante militar que levou ao poder essa junta militar que governa, derrubou um governo civil fantoche da França e da OTAN, né? E a partir daí a coisa mudou. Letras azuis. O Níger expulsou tropas dos Estados Unidos e da França e preferiu parcerias de defesa com a Rússia. Perdas de posição aí para os Estados Unidos. Enquanto o Níger empurra os Estados Unidos para fora, o Noboa, no Equador, chama os Estados Unidos para dentro. Momentos diferentes, condutas diferentes e governos completamente diferentes, claro. Já que estamos na África, vamos falar da Somália também, né? A Turquia enviará navios de guerra à Somália para proteger as operações de perfuração, exploração ali, né? Que a Turquia vai empreender, né? Perfuração para descobrir recursos para exploração. Numa parceria, claro. A Turquia vai explorar, a Somália também ganha com isso, né? O petróleo vai para a Turquia, é refinado e também volta para a Somália depois. Claro, a Turquia vai ganhar muito nisso. Ninguém vai estar fazendo filantropia aqui. Lembrando que, letras vermelhas, a Turquia também quer uma parceria para a base espacial na Somália. Discuti isso recentemente com vocês em troca de defesa. A Turquia oferece defesas e a Somália oferece algo. Isso também, a Turquia está fazendo isso na Líbia também. A gente ajuda o governo, e no caso da Líbia, um dos governos, e a gente ajuda vocês e vocês ajudam a gente de algum modo. Quem quer rir tem que fazer rir, né? Aquela máxima cinematográfica. E no caso da Somália tem aquela luta com o grupo rebelde Al-Shabaab também, né? Então tem uma situação que se desenvolve em relação à Somalilândia e à Etiópia, assunto que eu sempre discuto com vocês. Tem a questão do Al-Shabaab também, de forma que a Turquia está envolvida nisso aí também. Letras azuis. A Somália espera um apoio turco contra a Etiópia na questão da Somalilândia. A Etiópia, que é uma saída para o mar, está negociando com uma região autônoma da Somália reconhecer a independência dessa região, que interfere na soberania da Somália, em troca dessa saída para o mar. Só que tem uma questão, a Turquia tem ótimas relações com a Etiópia também. A Turquia pode fazer um meio de campo. Agora, quando a gente fala do Egito, o Egito tem problemas com a Etiópia. Então o Egito entra lá tensionando. Já a Turquia entra discutindo, debatendo, dialogando, porque também tem boas relações com a Etiópia. A Turquia pode fazer meio de campo, o Egito não pode. O Egito não consegue conversar com a Etiópia nem sobre as suas questões diretas, como o caso da barragem, que eu discuti com vocês aqui, né? A barragem no Nilo. Momento final do vídeo, momento de passar o chapéu, pedir apoio financeiro para aqueles que querem e que podem apoiar o canal, para aqueles que gostam do canal, que veem o canal como uma fonte de informação para temas internacionais e geopolíticos. Sempre comento com vocês que apenas os anúncios e propagandas que aparecem durante o vídeo não garantem a existência do canal. Se eu fosse depender apenas da receita das propagandas que aparecem durante o vídeo, ficaria difícil manter esse trabalho com o nível de dedicação que ele exige.
de forma que o que mantém efetivamente esse trabalho funcionando é o apoio financeiro dado por alguns de vocês, apoio pelo qual eu sou imensamente grato a quem apoia pela confiança no trabalho. Sem vocês, esse trabalho aqui não seria possível. 3 formas de apoio não estão em ordem de importância, todas as 3 formas são bem-vindas. Coloco 3 para que vocês optem por uma delas, aquela que for mais prática para vocês. Seja lá que maneira vocês escolherem para apoiar o canal, vocês apoiam com o valor que vocês quiserem, uma ajuda solidária. Ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser. E o conteúdo fica aberto para todo mundo. Primeira forma de apoio é por boleto bancário ou cartão de crédito pela plataforma Apoia-se. Está aí o endereço, o link, o site do Apoia-se, que é uma plataforma de apoio virtual. Segunda forma de apoio é pelo Pix. Está aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Tem gente que usa o número do celular, o número do CPF, o número do CNPJ como chave Pix. Eu uso um e-mail. Se vocês escreverem, digitarem lá na chave Pix, pixverdadeconcreta@gmail.com, pixverdadeconcreta@gmail.com, vai aparecer o meu nome, que é Thiago, e vocês podem fazer a doação com o valor que vocês quiserem. Terceira forma de apoio é pelo botão Seja Membro. O botão fica embaixo do vídeo, ajuda direto aqui pelo YouTube. Tem várias faixas de valor, vocês escolhem ali a que vocês preferirem. E repito, as 3 formas são bem-vindas. Repito também, agradeço aos que apoiam pela confiança no trabalho. Vou parando por aqui e tchau para vocês.